a conversa é sobre o que move o mercado, o que transforma marcas, o que conecta ideias nas ruas. Porque comunicar vai além de estar visível. É sobre ser relevante, gerar impacto e construir relações reais. Estamos aqui com a TIFF, com o Segundo, com o Biazetto. A TIFF é uma agência parceira, respeitada, agência premiada. Nós queremos mostrar para o Brasil quão importante é Curitiba, né? Não somos só uma cidade onde tem bastante frio e outras peculiaridades, mas nós temos a agência campeã nacional aqui. É um privilégio estar com vocês. E é um bate-papo descontraído, né? É o nosso primeiro Outdoor Connect. E a gente quer construir aqui uma relação com os parceiros, a gente quer construir uma relação com as pessoas. E eu queria pedir para você, Biazetto, apresentar a agência, apresentar o Segundo. Vocês estavam falando aqui nos bastidores, né? Uma relação de 20, para o Segundo são 20 anos, para o Biazetto é 21 anos de relacionamento, né? Para não dizer que para ninguém entender que ele é a segunda pessoa a entrar na agência, na verdade. Então é um privilégio estar aqui. Fala um pouquinho da TIFF, apresenta o Segundo e o que é a TIFF. Com o maior prazer. Bom, primeiro, obrigado por nos colocar aqui nesse momento. Você é um inquieto, né, cara? Então, você é um inquieto, você sabe disso, eu sempre falo, você está sempre querendo mais. A gente sempre que se encontra tem trocas que são muito boas. São, sem dúvida, os almoços mais produtivos, né, que a gente faz. A gente sempre está trocando, gostoso, conversando bem, evoluindo. É um prazer para a gente estar aqui, cara, e principalmente do lado desse parceiraço aqui, que é o Segundo. O Segundo, na verdade, todo mundo brinca com o fato do Segundo. O pai dele é o Valdemar Feliz, mas o nome dele é Valdemar Feliz II. É nome então, mesmo? É nome, pô. Então, achei que era apelido, pô. O Feliz é mais impactante ainda que, de fato, eu é que tive a felicidade aí de encontrar um parceiro. Já tive vários parceiros, grandes parceiros de trabalho mesmo, né? Mas acho que mais de 20 anos de relação a parceiro de vida mesmo, né? Então, o Segundo entrou na agência muito jovem, né? Ainda um estagiário, e hoje virou um diretor de criação que toca mais de 30 profissionais na área de criação. Mas a agência está super bem estruturada aí, né? A agência fez 21 anos mês passado. Mês passado? Mês passado, no dia do aniversário, dia 11 de maio, que é o dia que eu 11 de maio, aniversário. Foi registrado no dia 11 de maio. Você fez propositalmente para comemorar as duas datas? Na verdade, eu acho que foi um agrado do contador, que ele tinha se desentendido comigo, eu sempre conto essa história. Eu lembrei faz pouco tempo, e ele quis agradar, ele registrou no dia, mas acho que ele não tinha... Mas foi uma excelente ideia, né? Dia do não esquece mais, né? Não esquece mais, né? Que legal. Mas ano passado a gente fez 20 anos, e foi uma marca, assim, a gente fez um evento para comemorar, né? Porque é muito difícil, né? Ontem mesmo a gente viu um dado aí assustador de quantas empresas deixam de existir no primeiro e no segundo ano. Você é um cara que tem a partir do quinto ano, 77% das empresas de pequeno e médio porte deixam de existir. Quinto ano. Você tem um conteúdo muito interessante, eu sei que você cuida disso. A gente já fez uma campanha pensando no meio da pandemia, mas a TIFF fez 20 anos. Eu acho que mais inquieta e mais incomodada do que nunca, assim. Eu acho que ela veio numa boa crescente, né? Nasceu de dois criativos, um diretor de arte, que era eu, e um redator, que foi o Fábio, que fomos sócios por 15 anos, continua um amigo, inclusive tivemos agora em Lisboa, aí ficamos 2 dias com ele, conversando, resgatamos, legal. Fizemos um antigo encontro, né, que a gente fazia absolutamente quase todo dia dentro da agência, né? Mas em 2019 a TIFF passou, eu comprei a parte do Fábio, o Fábio continuou para outros negócios, hoje virou nosso cliente. Que legal. Além de amigo, é um cliente. A TIFF foi se reinventando, a gente entendeu ali que em 2019 a gente ia precisar de uma nova formatação, uma nova proposta, a gente entendeu o que a gente queria, o que a gente não queria. E daí a gente fez um trabalho muito inteligente, onde eu convidei o Rodrigo Turra para me ajudar nisso. Ele tinha também terminado um período de earnout lá no Grupo Dentos. Trouxe uma baita bagagem de um grande grupo, como o Grupo Dentos. E a gente desenhou o Segundo, né? A Rafaela ainda estava com a gente redesenhou a agência. E ele trouxe um framework de trabalho que a gente foi apelidando ele de Bits and Bytes. Basicamente o que o melhor dos dados pode nos trazer para que a gente possa ter bons insights. Logicamente, depois a gente pode... Eu acho que vale a pena a gente falar disso. O Henrique vamos colocando aqui alguns cases da TIFF aqui, porque vocês falaram de duas coisas que são muito importantes, né? Bom, uma empresa que faz 21 anos,
né? 21 não 20, né? 21. 21. Uma empresa que faz 21 anos num país com uma conjuntura socio-macroeconômica como o Brasil, é uma super vitória. E mais do que isso, né? A TIFF chegar com esse sucesso, com premiação, com uma série de coisas, é algo sui generis, né? E algo me chama atenção. Algo diferente me chama atenção. Uma parceria de 20 anos é uma parceria de vida, né? E lá embaixo quando a gente estava conversando, você comentou isso. Você, poxa, nós temos uma sinergia, né? Segundo, como é que é essa sinergia? Como é que é trabalhar 20 anos? Porque muitas das pessoas que irão nos assistir, muitas das pessoas que estão nos assistindo, não tem ideia o que é ficar em um mesmo CNPJ, em uma mesma empresa, por mais de 3 anos. Né? Então isso é algo diferente. Acho que só o propósito une isso. Legal. Bom, primeiro, Alisson, obrigado pelo convite, cara. Pra gente também é um grande prazer, grande honra aí de participar desse primeiro podcast aqui da Outdoor Media, né, cara? Bom, eu acho que não é normal dentro da comunicação, dentro da propaganda, você ficar tanto tempo dentro de uma empresa. Então, assim, você fica porque algo está acontecendo, né? E a TIFF, algo sempre esteve acontecendo. Então, eu costumo falar que já se passaram várias agências dentro da mesma agência. Sempre legal. Nesse crescimento. Um conceito legal. Porque é interessante que, se você olhar os últimos 20 anos da comunicação, foram 20 anos onde a comunicação ela mudou bastante. A gente viu muita mudança acontecendo na comunicação. A gente passou, e recentemente ainda a gente passa por uma pandemia, né? Então, assim, muita coisa vai acontecendo. E você precisa estar entendendo, tentando compreender essa mudança que o mercado está passando, essa mudança que a comunicação está passando, o social media, como que ele vem, como que o digital ele vem, como que tudo isso vem, e como que assim uma empresa que ele começa com fundamento público, depois ele tem contas privadas, e como que você consegue conciliar esses dois universos. Eu digo hoje que a TIFF ela precisa ter 2 mindsets, que é um mindset público, um mindset privado, porque assim, são contas que têm características completamente diferentes, onde você precisa entender isso, como que isso funciona e como que você administra isso, né? Dentro dos talentos que você tem, dentro de como que você faz comunicação, como que você faz propaganda, pensando com esses 2 mindsets. Então isso é uma coisa importante. Eu vi uma coisa só para te... Acho que foi um dos melhores elogios que eu vi de um cliente nosso, cliente público, né? Comunicação de interesse público. Ele falou que você é a primeira agência que eu conheço que atende as contas públicas como se fosse um cliente privado. Legal. Eu acho isso... Isso é uma marca importante da gente. É uma marca importante, porque a gente sempre acreditou em mérito. A gente precisa ter mérito em tudo que a gente faz. Sim. Né? E não tem problema, ao contrário, né? Nós temos que celebrar isso, né? A gente, por uma cultura brasileira, às vezes a gente não sabe lidar muito bem com o mérito, né? E eu quero mencionar 2 coisas por nós estamos aqui, né? Nós falamos do conceito e que vocês trouxeram para o mercado do Bits and Bytes, eu acho muito legal, mas eu queria voltar um pouquinho atrás, porque uma das coisas que nos traz aqui hoje foi uma marca importante que a TIFF deixou na estrutura de desenvolvimento da Outdoor Media, que foi o Brand Punch. Né? Ali foi um momento em que nós precisávamos fazer algumas coisas diferentes dentro da nossa estrutura como Outdoor Media, uma empresa de 62 anos, e nós, dentro de um mercado altamente competitivo, né? Relativamente com baixo valor de percepção dentro dos diferenciais que o Out of Home oferece, né? Existia naquele momento uma comoditização, né? E aí a gente, olhando para isso, falou, pô, a gente não vai jogar esse jogo. O que nós temos que fazer? E aí, numa conversa com o Biazeta, ele falou, cara, você precisa do Brand Punch. Eu falei, cara, o punch vai ser muito pancada mesmo? Ele falou, pô, vai. E aí nós contratamos esse trabalho junto da TIFF. E quando o punch veio, foi um negócio que realmente proporcionou um nocaute na gente, né? Nocauteou. Cara, e esse nocaute, cara, foi importante para nós, porque quando a gente levantou diferente, colocando coisas diferentes. Então, fala um pouquinho aí do conceito aí. O que é o Brand Punch? Como é que vocês constroem isso? O Brand Punch é um método nosso de planejamento de comunicação, né? Só que, às vezes, é mais fácil você ver aquilo que... o layout, a mensagem, a campanha em si.
Mas para chegar nas conclusões, né, no plano de ação, o Brand Punch, ele não é um trabalho de branding, apesar que eu acho que tudo que você faz pela tua marca é branding. Sim. Mas ele não é um trabalho, um processo de brand, né, de aculturamento da empresa, é um trabalho da porta para fora, onde em 45 dias a gente vai do problema, da escuta, da imersão, até a entrega do plano de ação. Logicamente, o plano de ação é aquilo mais fácil de ver, é o layout que vai para frente, não sei o quê. Mas todo o trabalho de planejamento que fica aí, o time de planejamento que começa esse trabalho e depois ele explita isso dentro da agência, ele traz muita coisa, muita informação sobre o mercado, sobre os concorrentes, sobre as tendências, Público. sobre públicos e principalmente como é que isso pode ser aplicado ao teu negócio ou não. Que na época eu lembro que foi o que mais te surpreendeu. Não foi a parte... Tinha uma parte bonita, a parte estética, tudo, né, de caminho. A parte estratégica foi parte muito estratégica importante. Foi o que mais te impactou. Você falou, eu lembro que você ficou pensativo. Né? Então essa é assim, tão importante quanto aquilo que vai para a rua, né? O famoso com que roupa eu vou, como é que a gente vai ser esteticamente, qual é o tom de voz, tudo isso a gente define no Brand Punch. Ele virou um produto de prateleira nosso, logicamente, mas ele também é um produto que ele tem uma influência comercial, tem uma influência estratégica. Veja, nós somos uma agência de comunicação, nosso propósito é trabalhar a comunicação. Mas é impossível. Claro, mas o que está atrás, né, o como é muito importante. E eu lembro que uma das coisas importantes que vocês fizeram também foi um levantamento da percepção, da real percepção do mercado em relação à nossa marca. Uma coisa é o que eu acho que eu sou, outra coisa é o que eu gostaria de ser, e a realidade é como o mercado me percebe, né? E vocês, quais são os principais diferenciais da TIFF hoje em relação a nesses 20 anos de história, diferentes agências dentro de uma mesma agência? Quais são os principais diferenciais da TIFF hoje? Então, até pegando um gancho ainda com o Brand Punch, eu acho que é uma coisa importante. Eu vejo que um grande problema da comunicação hoje em dia é o seguinte, quando você não consegue ter profundidade. Então você fica numa área muito rasa e os dados, né, e o Punch possibilita muito isso para nós, onde a gente tem um estudo aprofundado sobre o mercado, sobre o público, sobre as tendências, sobre a concorrência, ou seja, aí nos dá um novo panorama, nos dá um panorama assim, onde tem uma profundidade. A gente sempre fala que quando a gente entra em um cliente através do Brand Punch, cara, é uma entrada completamente diferente. Por quê? Porque a gente está munido de muita informação. Então, é um nível de profundidade diferente. E eu vejo que isso é um dos fatores assim competitivos nossos, com certeza algo que a gente tem, que a gente leva em cada job, é um pouco da nossa cultura, isso que a gente falou no início, de Bits and Bytes, né? Não é simplesmente um nome bonito, uma forma legal para querer ser diferente. Mas não, a gente sabe que os dados eles podem nos fornecer uma entrada diferente, um entendimento diferente dentro do mercado, dentro de um segmento, e a forma que a gente busca essa estrutura dentro do cliente, eu acho que isso é um fator competitivo muito forte, que nos dá inteligência dentro do atendimento para qualquer conta. Muito legal. A gente parou de atender clientes onde a gente não começa pelo Brand Punch, assim. Então, dificilmente, mesmo quando a gente aplica o punch, para que a gente tenha realmente as coisas bem organizadas. Eu preciso de um plano de ação. Claro. Porque senão você precisa definir o que você vai conseguir. A marca, hoje em dia, cara, você vive num ambiente completamente com excesso de informação, tudo muito rápido. É muito difícil se destacar. Né? E muita gente, eu vejo que é muito comum nós simplificarmos uma ação de agência em torno de uma boa ideia. Mas o como é mais importante do que a boa ideia, né? Ou tão quanto, né? Porque não adianta ter uma boa ideia. Né? A boa ideia pode vir do planejamento, né? Ele pode vir do insight do público, mas a estratégia do como, sabe? Como é que você põe isso de pé, né? Eu tinha um cara que, lógico, é uma brincadeira que ele falou, odeio boa ideia. Ele falou, não, eu quero coisa que funcione, cara, mas da onde veio essa ideia? Porque não é difícil ter ideia, né, cara? Ideia a gente tem um monte. Sim. Agora, se de fato ela é relevante naquele momento, na hora certa, no certo, essa, para mim, é o maior desafio, cara. E outra, a mais difícil, é muito granular hoje em dia fazer comunicação. Muito. É muito granular. A gente sabe que ainda existem, né, meios que têm
marcas que têm mais identificação com os meios, que ela pode concentrar a comunicação dela. Mas hoje é muito granular. Hoje você pensa numa mensagem e você tem que pensar em 150 desdobramentos. E para cada um deles você tem que ter um jeito de agir. Então, assim, há quem diga que a publicidade, a comunicação, ela está menor. Muito pelo contrário, nunca se movimentou tanto dinheiro, nunca se movimentou, nunca se empregou tanta gente. É uma das 7 maiores indústrias do mundo. Exato. É a indústria da comunicação. E aí nós estamos falando de mais do que dinheiro, né? E é claro que as indústrias são mensuradas por isso também, mas é a indústria inteira, né? São pessoas, são os desdobramentos, enfim. E quando você falou de boas ideias, outra marca importante que eu testemunho aqui para vocês, que a TIFF deixou na Dor Mídia, foi a criação do Pense Grande e Compre do Pequeno, né? E aí a gente, em meio de pandemia, esse doido chega para mim e fala assim, cara, o que você vai fazer lá pelos pequenos lá e tal? Cara, tô com uma ideia aqui, vamos fazer um negócio aqui. E dali você veio pronto com o Pense Grande e Compre do Pequeno, que nós editamos todos os anos. Eu não quero ser leviano aqui, não quero falar os números, né? E até depois a gente retorna aqui com os números, mas a gente, a partir desta ideia, né, que veio da TIFF para nós ajudamos muitas empresas que nunca vão ter dinheiro efetivamente pela sua singularidade, não sua simplicidade, né? Eu lembro de uma menina que ela fazia mini cakes, né? A loja dela era ali na Mercedes, enfim, e a empresa dela, como uma boa brasileira, ela era ela, o marido e a mãe. E faziam mini cakes para entregar nas empresas, enfim, nós fizemos uma comunicação, eles se emocionaram, deu resultado, venderam mais, tiveram um pouco de problema, porque deu tanto resultado que não tinha como entregar, enfim, mas foi um momento legal em que a gente realmente mexeu na vida das pessoas a partir da indústria da comunicação, do propósito, né? E eu vejo muito isso na TIFF, eu vejo propósito no negócio que vocês fazem. Daí vira um elogio como esse que você recebeu do ente público, né? Falando, cara, vocês nos tratam de uma maneira diferente. Mas, é assim, o segundo fala uma coisa que acho que ele foi bem sensível, né? Hoje a TIFF cresceu bastante, né? A gente tem um staff bastante grande, logicamente tem clientes que dedicam, a gente tem equipes dedicadas, mas é cada vez mais difícil você fazer com que as pessoas entendam e acreditem. Sonho é uma coisa que parece que a gente sonha dormindo, né? Mas a gente tem a vontade de fazer, né? Então a gente acorda para se incomodar. Então, o desafio do empreendedor é fazer com que todo mundo continue acreditando naquilo que ele está fazendo, né? Então, né? Você fala, pô, já trabalhei em várias empresas dentro. E a gente não é uma empresa de coisas efêmeras. A gente gosta de fazer coisas, pô, vamos fazer com calma. A gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez só. Então, a gente conseguir que as pessoas continuem ligadas com a gente, mesmo com o modelo híbrido, né, que a gente tem. Hoje tem muita gente que só vê a gente através de uma telinha. Sim. Né? E a gente tem que manter essa conexão. A gente está aprendendo a empreender dentro desse novo modelo, que é um modelo, que é o EAD, vamos chamar de EAD, né? Que é um modelo que foi difícil para as universidades até hoje. Sim. Como é que você mantém a atração? Como é que você mantém o engajamento do cara que está lá do outro lado? Qualidade do ensino. Então, tem uma coisa muito importante hoje, que acho que o que a gente está fazendo aqui é muito importante, tá? Não só para o mercado, para negócios, mas para que o time da Outdoor Media e o time da TIFF vejam o que a gente está fazendo e que, para que a gente esteja aqui, cara, tem uma galera que está lá atrás entregando. A gente pode sentar aqui e falar de um monte de trabalho, cara, que teve começo, meio e fim. E o nosso desafio, logicamente, é fazer com que todo mundo continue engajado. Porque todo mundo acorda de manhã e tem uma opção, cara. Vou fazer bem ou não vou fazer bem? Eu vou me incomodar ou não vou me incomodar? Você vê que desafio que é difícil. Hoje a gente estava falando sobre staff, sobre gente. Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas acreditem? Sobre o break-even que nos assusta, como é que a gente resolve o mês, né? Até o ponto. Porque tem muito glamour né? no entorno daquilo que a gente entrega, tem muito glamour, né? É legal, as pessoas estão olhando para o resultado, né? E muitas das pessoas que estão nos olhando são pessoas que passam a ter desejo de estar lá dentro da TIFF, de trabalhar lá na TIFF, né? E hoje, se vocês fossem responder, né, para esse jovem que está nos assistindo, falar assim, cara, o que eu tenho que ser, né? Eu tenho que ser algo para pertencer a algo maior, que é a entrega de estrutura da TIFF.
gente tem um programa de estágio que é um programa muito legal, que se chama Miyagi. 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 Inspirado no Karate No Kid, Karate Mestre Kid. Miyagi. Que legal. E eu acho que nós já fizemos 4 edições, né, desse acho programa sim. de estágio. E é um programa de estágio muito legal, porque os jovens que entram através desse programa, e quando nós abrimos nós abrimos vagas assim, em vários departamentos, mas os jovens que entram ali, eles têm a possibilidade, a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada departamento da agência, sabe? Então legal. ele tem essa vivência em cada setor para entender como que a comunicação dentro da TIFF é feita, porque a gente sabe, né? Dentro da faculdade, puxa, a faculdade ela vai ensinar com certeza, mas a vivência dentro de uma agência de propaganda é diferente, né? Então, assim, muitos jovens entram e, assim, a gente tem um resultado muito positivo de várias pessoas que entraram através desse programa e nós Legal. efetivamos essas pessoas, né? E estão subindo, estão Muito trilhando legal. sua jornada profissional Então, dentro da agência. que a turma que está nos vendo agora aí inunde vocês de currículos e peçam, né, uma oportunidade, né? Fica conectado. Mas acho que tem uma coisa essencial, assim, que é curiosidade, cara. Sem curiosidade não tem. É a profissão errada para quem não é curioso, cara. Sim. Não, Boa. porque Boa. eu não sou. Não é a profissão para quem não é curioso, cara. Não tem jeito, entendeu? Porque basicamente hoje as ferramentas são muito importantes. Mas ferramenta não é uma coisa complexa de se aprender, até porque Ferramenta não pensa, a né? ferramenta não pensa, né? O IA também não. Mas se você não for curioso, cara, que eu sempre digo lá para todas as turmas que entram, os jovens, até a galera normal, fala, cara, você tem que ter uma coisa chamada curiosidade produtiva. Eu acho que isso é uma coisa muito legal pelo seguinte, né? E aqui a gente vai misturando um pouco de gestão, um pouco disso, daquilo, né? Porque vocês lembram de uma expressão que, na minha opinião, ela foi infeliz, né? Porque todo mundo ficava falando depois da pandemia vai ter um novo normal, um novo normal, um novo normal. E é legal que está registrado, eu escrevi isso no meu livro, no Pequeno Grande Negócio, e eu disse o seguinte, não vai existir um novo normal, as coisas serão como elas são. Agora as pessoas estão dizendo o seguinte, a IA vai mudar, vai acabar com o mundo, vai pôr o mundo de ponta cabeça, vai acabar com os empregos. É claro que a IA vai ser mais uma ferramenta, como vocês colocaram, que vai trazer facilidades, mas eu não consigo acreditar e de novo posso escrever na pedra isso, né? A persona é insubstituível. Sim. Esta vontade é insubstituível. A ideia é insubstituível. Então, a curiosidade. Né? Não é curioso. Então, lógico. Eu vi uma coisa, sem querer te interromper, de um pensador aí, eu não sei de quem é. Ele falou, cara, a gente é a única geração, nós, que a gente aprendeu a escrever na máquina de datilografar. A gente fazia. Sim. Eu fiz curso de datilografia. Sim. Antes de eu fui também, mas eu não fui muito bem, Bezerra. Eu posso te dizer que a meu TDAH. Aquela de um dedo também. Eu também. Eu sou o cara bom de um dedo. Então, mas olha, a gente aprendeu a escrever na máquina de escrever. Sim. E hoje, cara, a gente tem absolutamente tudo à nossa disposição. Você tem dados sobre a quantidade de pessoas que passam na frente de cada impressionante. A gente tem dados sobre tudo, a gente está completamente conectado. Então, assim, eu acho que a capacidade da nossa geração de se adaptar é absurdamente gigante. A gente pode não querer enxergar. Mas quando eu vi isso, eu falei, cara, faz sentido. Eu, em 90 e pouco, cara, fazia curso lá no centro comunitário do bairro de São Paulo de datilografia. Eu tinha que caminhar lá. Isso depois é um tema legal também para a gente falar da tua história, né? Que vem de uma comunidade simples e tal. Demais, cara. E isso, na verdade, isso está tendo um impacto gigante. Teve em Cannes agora. Ano passado a gente esteve no Festival do Clube de São Paulo. A diversidade, miscigenação assim, dentro da publicidade é um tema gigantesco, tá? Pode ser que pouca gente esteja vendo. A gente está vendo, a gente vê vários casos, né? Mas voltando ao tema, assim, a nossa capacidade de adaptação é muito grande. Sim. Então, a gente pode até não querer ver, mas assim, eu consigo lembrar de que quando entrou o Google, falar, cara, vai virar tudo catálogo. Lembrar. Vai virar tudo catálogo, vai ficar fácil, ninguém vai precisar fazer outdoor, ninguém vai precisar fazer televisão. Cara, o Google é um dos maiores anunciantes da televisão brasileira hoje. Então, nunca foi tão importante você ter uma marca como hoje em dia. Pós-pandemia,
né? Sim. Então, para nós, a pandemia foi revelador, tá? Claro. A gente descobriu coisas muito boas, assim como descobriu coisas que a gente ia ter que mudar. Mas ela foi só um ponto, uma vírgula, né? Não um ponto, né? É uma vírgula, cara. Agora, assim como o IA, que a gente foi agora, estava em Cannes, que é o maior festival de criatividade do mundo, e já faz alguns anos que a gente voltou, faz 2, 3 anos que a gente voltou para participar de eventos. E só se fala de inteligência artificial. Agora está começando a se organizar, que tem dois lados, IA. Tem um lado do empreendedor, que é a Microsoft, a Adobe, a Apple, esses caras todos vendendo, falando, olha, eu tenho as melhores soluções que vão te empoderar, que eu acho que o da Microsoft o mais inteligente, que eles chamam de Copilot, que é exatamente isso, né? Poderia ser o nome do segmento, na verdade. Mas assim, e do outro lado tem, mas vai desempregar. Gente, pare. A gente se adaptou a 6 meses. Em 2 meses a gente estava morando dentro de casa. Até para quem não tinha casa. Então, assim, a IA, ela veio. Assim, os layouts estão maravilhosamente mais bonitos. A qualidade do trabalho está melhor. A produtividade em questões de estética, em questões de você chegar a lugares que você queria, você tinha ideia, mas não conseguia, que os caras ficavam. Tinha lá o diretor de arte que era bom de Photoshop. Continua tendo, tá? Esses caras. Tem uns caras que são muito fora da média, mas é muito mais rápido para você expressar uma ideia. E se a gente parar para pensar, a dificuldade das pessoas é expressar as ideias. Então você tem ferramentas que vão ajudar a gente a expressar. Agora a gente está entrando já num outro negócio que é mais complexo, que é a super personalização, hiperpersonalização. Né? Como é que eu consigo? Que é outra coisa que a gente vai ter que chegar. A gente já está chegando, tá? Não está distante, está muito perto. Então, só vai abrindo possibilidade. Esse negócio de o fim do mundo, vai mudar tudo. Não é. Claro que não. Eu gostei do papo de Cannes e trazendo agora a conversa aqui para a nossa seara. Como é que foi Cannes? O que vocês viram lá? O que aconteceu de bacana que vocês podem compartilhar e direcionado especificamente para o Out of Home? Como é que foi, Cannes? Vou deixar o segundo responder, porque foi a primeira vez que ele foi a Cannes. E é a melhor companhia que você pode ter em Cannes, tá? Primeiro que você aproveita o festival de Cannes, não a cidade de Cannes. E não a cidade. Né? Não a Riviera. Foi para trabalhar, então. A gente foi para trabalhar. Acho que no primeiro dia a gente assistiu uns 14 painéis. Tem mais. Que legal. Eu vou deixar o segundo responder essa aí, porque a melhor companhia, quem for a Cannes, convide o segundo, cara. E aí, segundo, como é que foi Cannes, então? Então, foi minha primeira experiência em Cannes, né, cara? Mas foi muito bom, né? Eu acho que você que é publicitário, quando você é publicitário, tem no imaginário, eu quero ir em algum momento para Cannes, né? A meca da publicidade. E foi uma experiência incrível. Poder estar naquela cidade, poder respirar. É uma cidade que fica a semana parada pensando em publicidade. Então é uma experiência muito legal. E assim, eu consegui estudar bastante, né? Pegar nota de muita coisa. E eu trouxe algumas coisas aqui que eu acho que tem muito a ver, olhando o segmento outdoor, eu acho que é um segmento super importante, né? Tradicional. Essa peça aqui ele faz parte da campanha que ganhou o GP de outdoor. E é uma campanha de Kit Kat que muito substitui, né, o celular, o smartphone ali pelo produto, que tem um casamento total ali com o conceito da marca, que é o Have a Break. E eu acho isso interessante, por quê? Porque aqui fala de consistência. E a gente estava falando agora há pouco sobre a forma de construir comunicação, e eu acredito que a melhor forma de você construir comunicação, você precisa buscar consistência. Que legal. Há tantos anos, né, Kit Kat, ele vem martelando em algo, no mesmo conceito. E o Have a Break não precisa escrever, né? Mostrar aqui a peça, mostrar as pessoas que estão substituindo o smartphone pelo chocolate, pelo produto deles. Pronto, já falou tudo. Né? Mas isso fala do quê? De uma consistência. Né? Daquilo que você está falando há muitos anos, né? Muito tempo. Por exemplo, A campanha seguinte, eu gosto muito daquilo que a gente... Quando você tem uma marca, né, uma plataforma de comunicação consistente, o momento social vira cenário, né? Porque isso aqui é um contexto social, perfeito, né? Isso aqui é um contexto Have a break, social. Né? Sim. Todo mundo com celular, e uma provocação, né? É uma provocação, é um contexto social. Então você tem uma plataforma inteligente, qualquer momento que você passa, cara, você vira oportunidade para você se manifestar.
E é da República Tcheca isso daqui, né? Que legal, que legal. Mas fazendo um link aqui, por exemplo, a gente está trabalhando com Marista já há o 4º ano. Nosso conceito, mentes atuais, corações atemporais. A gente martela o mesmo conceito há tanto tempo. E eu acho que isso é construir comunicação, né? Você construir case, é buscar essa consistência. E quando você é assertivo, né, como vocês foram nessa campanha do Marista, você não precisa ficar colocando remendos, né? Você tem porque muito provavelmente isso saiu do Brand Punch, saiu de você ter estudado isso, e aí você tem um plano de consistência. Isso é muito legal. E até fazendo o link disso, é importante porque foi uma campanha que nasceu aqui e hoje nós estamos atendendo o Marista Brasil. São 65 colégios no país, e que no início não era. Mas o que? A consistência, ele está se expandindo, né? A consistência fez com que, né, obviamente, né, todo um trabalho interno do Marista, mas hoje nós estamos presentes no Brasil inteiro. São os dados dos bits que constroem a narrativa, e não uma narrativa que é imposta e que depois você tem que ficar atrás empilhando coisas para equilibrar o processo, né? Marista, né, abrindo um parênteses aqui, você estava falando de Cannes, mas é um case de 35% de otimização em aquisição de novos leads. Nós estamos falando de 3 anos e meio para 4 anos de campanha, e nesse período a gente baixou 35% o custo de aquisição de cliente. Olha, a gente vai falar um pouquinho ali. A gente contribui com isso, logicamente, porque tem marca, tem os parceiros. Claro. Tem uma dobradinha muito forte aí, que eu acho que vale a pena, na hora certa, a gente falar sobre o digital amigo exterior. Bacana. Vamos falar mais um pouquinho de Cannes? Vamos. Essa é uma campanha da Índia, de uma empresa que é a Britânia, que é um grupo indiano, e aqui é uma campanha que está falando, né, como que eles respeitam a natureza, a forma que eles lidam, e eles levaram isso, né, para a mídia exterior. Eu achei bem interessante, né? Muito legal. Então, a gente sabe que no meio das cidades a gente tem painéis e muitas vezes a gente olha a árvore que está tampando o painel como um problema, e eles conseguiram enxergar isso como uma oportunidade. Então, vamos colocar, né, a nossa mensagem aqui junto, mas vamos fazer esse recorte, né? Não vamos deixar com que a natureza seja um problema, né? Então tem total a ver aqui com o conceito que eles trabalharam. Essa foi campeã. Aí nós temos Coca-Cola, né? Isso. E aqui eu gostaria de ressaltar aqui, porque assim, eu vejo como uma tendência que está acontecendo, e eu vi em várias peças lá em Cannes, que é o quê? Que é o reaproveitamento. E aqui, nesse caso aqui, a gente sabe que Coca-Cola, puxa, é super tradicional, né? Uma marca muito, muito antiga, que tem uma história forte, e assim, que ela é representada... por exemplo, em lojas, em alguns bares, há muitos anos, onde ficam aqueles toldos antigos, onde perde a cor, né? O vermelho desbota. Sim. E eles resolveram aproveitar isso também, né? Vamos pegar, vamos dar um toldo novo ali para o bar da Dona Maria, mas vamos reaproveitar isso como um material de mídia exterior. E eu chamaria atenção ali pela... várias outras peças, como essa sacolinhas bag, ali, né? Exatamente. A gente está com algumas aqui, até vou pedir a gentileza da... Mas é muito legal o reaproveitamento, né? Então, e isso tem sido uma tendência, sabe? Em várias marcas tentando reaproveitar e mostrando como que o reaproveitamento, né, isso faz parte do nosso país, do nosso mundo hoje, né? Como que a gente reaproveita a nossa estrutura ESG e tal. Olha esse case aqui que legal. Obrigado, Alexandre. Olha esse case que legal. A gente tem algumas ecobags aqui, ó. Vocês fizeram olha só. Das lonas? De lona? Isso já tem algum tempo. Muito bacana, isso já tem algum tempo que o Dormir já olhou para isso, né? Mas agora, de maneira diferente, integrada, né, a parceria com o Instituto Supera, é que, olha como é que funciona isso. Nós entregamos as telas para eles, né? E eles fazem o reuso disso, né? Com a seguinte condição: além da gente entregar para eles as telas que vão gerar que é a matéria-prima para gerar o produto, nós compramos deles o produto acabado. E a gente oferece para os nossos clientes, parceiros, o produto acabado. Cara, é muito legal isso aqui. Parabéns. E olha, o que nos surpreendeu foi a qualidade, porque tem algumas coisas assim que são muito legais, porque, né, eles sabem estilizar
o aproveitamento do design da tela com a montagem da peça. A comunicação está nos detalhes, né? Você vê, ó, excelente iniciativa, né? Esse produto foi feito com carinho por pessoas que estão aprendendo a costurar seu próprio caminho. Espetáculo, né? Fantástico. Espetáculo, né? Parabéns, bela iniciativa. Ótimo conceito. Você vê como eu falei para você que a gente não está tão longe, está tudo muito parecido, cara. O mundo realmente está muito conectado. Muito conectado. E qual que é a nossa próxima lá de Cannes? Essa do reaproveitamento foi muito, muito legal. Cara, que a marca, Sempre essa marca aqui, né? O Axe, né? Aqui é o Axe, Aqui no Brasil é o Axe. Então o Lynx aqui. Lynx. Aqui é o Lynx. Mas é o Axe, né? O nosso Axe. Então eles fizeram aqui um desodorante novo, né? Para partes íntimas masculinas. Mas essa campanha aqui foi uma campanha que, pô, tem a questão do humor e eu vi, assim, representado e foi comentado muito lá em Cannes essa campanha. E eles utilizaram aquela tecnologia, né, de colocar o aroma na tela, né, nos painéis e convidava as pessoas, coce e cheire. Colocar o aroma, segundo, imagina assim, eu não consigo lembrar agora, talvez vocês tenham na memória. Vocês lembram do lançamento da Pizza Hut? Isso talvez revele um pouquinho da nossa idade ali, do seu cabelo branco, né, Bezerra? Mas, cara, vai lá, estamos falando de quantos anos Pizza Hut no Brasil, inaugurando aí? 94, 93. Cara, você imagina que nós fizemos na Doutor Pedrosa, esquina com a Avenida do Batel, um outdoor que tinha em determinados momentos do dia o cheiro da pizza. Sim. Cara, aquilo era louco. 30 anos atrás, você imagina isso? E tá aí, ó. Exatamente. Exatamente. Então você vê que... Old is the new cool. Yes, nice. Mas é o formato, né? O old is the new cool. E a gente tem que ter essa coragem, né, de não querer ficar inventando coisas que não vão ter o resultado profícuo, né? Em nome da gente reeditar coisas, ou não reeditar, né? Manter aquilo que funciona com uma maneira, né? Como isso que você acabou de colocar na Coca-Cola ali, né? Segundo, trazer o reaproveitamento, né? E por que não o reaproveitamento das ideias, né? Com essa sacada, cara. Isso que eu acho genial. Isso não é nada novo, né? Já tem não é isso é antigo. A gente faz isso há 30 anos. Né? Mas agora, né, desafiar as pessoas a ter coragem, né? Exatamente. A sacada, onde está o lugar para cheirar, né? Que legal, hein? Engraçado, né? Temos mais um ou não? Essa é a última que eu trouxe aqui. Eu acho que também é super relevante e eu acho que tem também tudo a ver com a tecnologia e com o pensamento, com os dados que vocês trabalham aqui na Outdoor Media, né? Muito legal. Então, essa campanha aqui, né, ele convida o cara a refletir sobre dados linkados aqui com o CEP, da onde a pessoa está. Então, olha, se você vir para a esquerda, você vive até os 79, para a direita, até os 69. E traz um insight desses dados geolocalizados, e eu acho que isso é muito também dessa tecnologia que vocês trazem, que vocês utilizam aqui dentro. Hoje a Outdoor Media consegue entender com uma precisão incrível realmente a diferença entre impacto, a diferença entre audiência e mais a jornada dessas pessoas, né? Nós construímos as nossas networks de diferentes tipos de equipamentos, né? Sejam eles digitais ou estáticos como esse, onde a gente consegue entender num conjunto X de peças qual é a melhor intersecção de faces para que a gente gere o maior número de impactos naquele público específico que você quer. E aqui você deixa para a gente falar de algo que é extremamente importante. Lá na TIFF, efetivamente, nós estamos olhando para os grandes formatos aqui e nós somos apaixonados pelos grandes formatos, né? Porque existem peças específicas que têm uma criação específica que ela é feita para o grande formato, né? Qual é? E qual foi na TIFF? Uma das campanhas que a mídia exterior, o Out of Home, teve protagonismo central ou teve uma importância diferente na hora de você compor a campanha, né? Cara, esta campanha ela tem que ter mídia exterior, ela tem que ter Out of Home, senão ela não vai ter o seu melhor alcance. Cara, por um acaso daqui, eu acho que Marista foi... Primeiro que Marista começou de uma maneira muito... A gente tinha muita coisa para conseguir organizar ali, né? Uma das coisas era exposição de marca. Existia um problema de exposição de marca, né? Que a gente tem duas marcas, né? Uma marca do colégio
e tem a marca que estava na camisa das Os alunos. dos alunos. Não sei se vocês lembram. Você lembra? Eu não, Todo mundo que mora não, aqui. a minha época era aquela marca, eu não lembrava. Hoje, se você for num colégio, É só- e já há 4 anos que a gente vai, conhece, é só o Maristão. É esse aqui. É esse aqui. E daí a gente falou, pô, isso aqui foi um dos primeiros passos, um dos primeiros pontos do Brand Punch que a gente trouxe para ele. Falou, pô, a gente tem um brand marca. Nossa marca não tem visibilidade. E a gente tem muitos colégios, né? Que são 60 e poucos aí colégios, 50 e poucos colégios. E a gente precisa dar visibilidade para nossa marca. A gente precisa reposicionar a marca retomando os valores que eles sempre tiveram. Isso é parte do briefing. Que são super tradicionais, tradicionais, né? Confessional, né? Confessional, exatamente. E a gente falou, cara, é muito possível, mas logicamente que a gente precisa planejar. E voltamos para o Punch, fizemos um Punch, escutamos todos os colégios que na época a gente atendia. Esse né? Punch foi uma boa ideia que eu te dei, fala a verdade. A gente foi para o Punch e a gente entendeu que a gente precisava de visibilidade da marca, mas que a gente não pudesse disputar vaga ou construir marca na hora que está todo mundo fazendo marca. Sim. Então hoje, se você pensar, Marista, ele não sai mais do ar. O ano inteiro você tem Marista na rua. E a agência tem que ter uma estrutura, Bezito, desculpa só cortar, porque vocês acabaram de falar que hoje, que há algum tempo vocês se tornaram a agência, pelo bom trabalho de Curitiba, se tornaram a agência que cuida de Brasil inteiro. Exatamente. Então hoje é muito normal a gente entender, e fica aqui uma dica também para esses profissionais que estão integrando as agências, que a agência precisa ter alguns especialistas para comprar mídia out of home no Brasil, porque você compra Curitiba de uma maneira, você compra Rio Branco no Acre de outra maneira. Os hábitos são completamente distintos, né? Você precisa entender como é que cada cidade consome mídia. Então, vocês sabem muito bem sobre isso. E a importância da mídia exterior dentro da agência hoje demanda esse papel, né? Porque você tem que ter hoje um especialista em out of home dentro da agência, né? E ter os parceiros certos também, né? Sim. Você tem que ter bons parceiros. Então, você ter a visibilidade da mídia exterior no Marista, para a gente era algo que a gente não podia abrir mão, porque a gente precisava reforçar. Ou acerta, ou acerta, ou acerta. Não tinha. E daí foi muito bom. A primeira campanha que foi para a rua, principalmente na mídia exterior, mostrou esse Maristão. Se você olhar isso de 4 anos para cá, o Marista, se você for ali no Marista Paranaense, se você for em alguns Maristas, eles começaram a colocar esse Marista na fachada. E não existia isso. Foi uma marca que a gente... É uma quebra de paradigma. Entrou no branding deles, né? Entrou num outro trabalho de branding mesmo para eles colocarem. Então a mídia exterior era vital. É vital. E tanto é que a gente vem mudando nesses últimos 4 anos. A gente tem vários cases. Claro. Esse é um case deles. Acho que foi o primeiro grande case que a gente fez. Foi o primeiro anunciante dessa praça. Aqui tem um ponto positivo maravilhoso. E confesso aqui para vocês isso, né? Depois a gente faz um corte aqui para que isso não... E é um ponto maravilhoso e é um ponto positivo para a Outdoor Media e um ponto negativo. A Outdoor Media, a partir deste projeto, introduz um conceito de mídia regenerativa. Achei fantástico isso. Se nós lembrarmos, este espaço urbano, ele era um espaço subutilizado, né? Onde, na verdade, o conjunto de coisas que aconteciam ali se tornava um problema para os moradores do entorno. Né? E aí nós fomos, a Outdoor Media foi entender qual era a intervenção urbana que traria mais relevância para esses moradores do entorno. Né? E na nossa pesquisa apareceu algo apontando para um cuidado com os pets. Né? Eu acho que a gente tem algumas outras fotos aqui que a gente pode ir mostrando das ações que a gente fez lá, e aí nós criamos um conceito que não existia. Né? Não existia. E que lá no Brand Punch apareceu como uma dor, né? A partir de uma pergunta que é muito importante. Né? Qual é o nosso índice de relevância para o social? Né? E a Outdoor Media entendeu isso. Né? E nós somos uma empresa que, como esse projeto que eu comentei com vocês sobre o nosso outdoor social, inclusive eu agradeço a gentileza da TIFF, que prontamente se voluntariou para nos ajudar a estruturar este projeto. Já ganhei um projeto aí, beleza? Ei, segundo, tá pronto ou não? Aí nós, nessa missão de ampliarmos a nossa relevância social, a gente entendeu e está cunhando um termo novo, que é mídia regenerativa. É interessantíssimo. Eu não sei se você lembra,
você lembra, com certeza, mas a gente falava das gentilezas urbanas, né? Sim, Só a gente falava no punch, né? sim. Mas eu acho que é isso, cara. Hoje você olha para um ponto cego desse e que acaba virando um lugar mal frequentado, Uhum. um lugar que é muito bacana, um bairro muito bom, que é o Água Sim, Verde. sim. E daí você chega ali, cara, você revitaliza aquilo ali, você dá um novo sentido para aquilo, Uhum. traz as marcas para serem parceiras, mas logicamente Uhum. para ajudar a Uhum. financiar esse modelo, Uhum. que na verdade acho que é o melhor modelo possível, né? Porque, na verdade, então, eu só finalizando aqui, por que eu disse? Né, tem um ponto muito positivo que é a aprovação, né, da TIF, do cliente, né, quando nós estamos ali indo para quase 2 anos, 3 anos de renovação contínua. Né? É. E o que é ruim é que não tem espaço para clientes que querem entrar lá. Né? Então, por que dessa renovação contínua? Porque, na verdade, o nosso papel ali é só ser um meio, né? Porque o fim é a gentileza, e realmente acaba sendo essa parceria entre cliente, agência, outdoor media, mas quem está entregando essa gentileza a partir do naming rights daquela praça é o cliente. É o cliente. Né? E por que dessa renovação contínua? como é que isso encaixou dentro da TIF? Você sabe uma coisa que eu gostaria de voltar ali, que eu acho que é bem importante? Alisson? Vocês estão fazendo uma coisa muito legal, cara. Vocês estão pegando alguns pontos que seria simplesmente um ponto e fazendo esses pontos virarem ícones na cidade. Eu quero relembrar um outro ponto de vocês, que eu não sei o nome da rua ali, mas vocês colocaram 3 painéis digitais na Martim Afonso. Cara, que legal aquele ponto. A gente vai mostrar a imagem logo aí. Ele vira um ícone na cidade, né? Um ícone, ele aí, ó. esse ponto aí. É muito legal, cara. É sensível demais. E realmente são peças que você olha, você passa e você pensa, puxa, eu gostaria de colocar minha marca ali. Eu tenho certeza porque a gente vê isso, clientes falando para nós, e aquele ponto assim assado. Por quê? Porque ele deixa de ser um ponto normal no meio da cidade e ele vira um ponto icônico dentro da cidade, né? Esse ponto aqui é muito legal. Segundo, você tem razão, ele realmente é um projeto que ele provoca principalmente os profissionais da tua área, né? Porque você faz com que o cliente, enquanto a gente está falando aqui, nós estamos rodando o vídeo, né, para quem está nos assistindo, quanto a criação tem que trabalhar numa linguagem de comunicação que faz as telas conversar. E aqui eu faço um recorte. Isso aqui não existe no Brasil. Não existe no Brasil, é um projeto inédito que a Outdoor Media trouxe e assim, os feedbacks que a gente tem recebido, né, o Jackson é o diretor comercial da Outdoor Media e nós temos, nessa segunda-feira agora nós fizemos uma conversa muito bacana e nós fizemos uma avaliação, como é que está indo o projeto Cascata, né? Ele que é doido, que dá uns nomes doidos para as peças, os icônicos e tal, né? E a ideia de Cascata é porque é trazer uma cascata de imagens e tal, e a gente ainda não sabe, mas a gente acredita muito que o poder de recall e a maneira criativa com que as marcas vão usar este equipamento para se comunicar vai trazer um ganho gigante de complementariedade. Eu disse que o que está acontecendo é que eu acho que a mídia exterior virou a grande mídia, primeiro que é aquele dia da criação, né? A gente vai entrar porque nisso. Onde eles mais conseguem expressar boas ideias. E a Outdoor Media tem outros projetos, a gente vai passar aqui, só num comentário. Você não consegue ter uma ideia e adaptar para esse formato. Você tem que ter uma ideia para esse formato. Para esse formato. Né? E o legal é que a gente, você está em campanha, porque você está em outros formatos, né? Com a mesma campanha que vai estar aqui com uma linguagem diferente. E aí o valor que esta comunicação agrega no todo, né, que é impressionante. E uma coisa que eu ressalto aqui é assim, né? É claro que a gente está trazendo aqui hoje um ponto super positivo de um icônico que é o Outdoor Media trouxe para a cidade. Mas isso provoca a cidade. Né? E o que vai acontecer amanhã? Os nossos concorrentes vão, na sua melhor intenção, tentar criar um projeto que seja melhor do que esse. Né? E é o que a Outdoor Media faz votos, para que realmente isso aconteça, para que essa seja uma epidemia do bem no Brasil e que projetos icônicos venham, né, a trazer oportunidades gigantes para boas ideias como vocês têm. Mas como eu estava te falando, eu acho que vocês estão muito à frente nisso aqui. Mas eu tive no Max Media, tive no Próxima, e o que mais as empresas que eu vi lá de mídia exterior, o
que elas mais falam é sobre a capacidade delas de criar projetos diferenciados ou de viabilizar ideias diferenciadas. Legal. Que é o que vocês estão tocando aqui, né? Todo dia eu saio de casa, cara, e a gente encontra alguma coisa que é diferente. Que é diferente. A gente vai rodar um vídeo aqui também, que eu acho bem legal, que é uma criação, uma sacada criativa que vocês tiveram para o primeiro painel 3D do sul do Brasil. E aqui a pegada criativa, aí, segundo, foi impressionante, né? Porque esse é o primeiro outdoor 3D de Curitiba, né? Real, e vocês vieram com essa criação aí maravilhosa. Foi uma oportunidade legal, é novidade, né, o formato, e eu acho que a gente tinha um conceito para colocar, porque naquele momento a Sanepar ela tinha recebido mais um prêmio importante, e eu acho que casou muito, né, e assim, é sempre um desafio para nós esse tipo de peça, porque a gente precisa pensar de uma maneira diferente, né, ele é disruptivo, mas acho que tem um ponto que é bem importante dessa parceria, que é o seguinte: quando tem projetos como esse, é um desafio para nós. Como que a gente vai implementar isso? Né? De que maneira que a gente vai colocar essa ideia para funcionar? A gente vai ter que talvez trazer outras empresas que vão nos ajudar para produzir isso. E a parceria que a gente teve, né, e vocês nos ajudaram a fazer toda essa produção, facilita demais, com certeza. Legal. E partindo para o fim, eu acho que é algo que fica importante aqui, é a gente tentar entender como que a TIFF pensa o Out of Home. Para onde vocês acham que a mídia exterior vai, né? E como que as empresas, tem bastante empresa nos ouvindo falar hoje, né? E nem todo mundo tem a oportunidade, né, de fazer uma pergunta direta e objetiva, né? Como é que a TIFF vê o Out of Home hoje e qual é o futuro do Out of Home, na opinião de vocês? Eu acho assim, acho muito difícil a gente falar do futuro, até porque eu acho que a gente está vivendo um pouco do futuro agora, assim, está se reescrevendo, está se entendendo. Eu acho que poucas mídias se reinventaram tanto quanto o Out of Home nos últimos anos. Se você olhar os números, a gente vai ver exatamente isso, né? Claro, o digital cresceu muito, mas foi uma revolução no planeta. O Out of Home, ele foi entendendo cada vez mais as possibilidades e o meio, e onde é que ele se encaixava na jornada do cliente. Eu acho que hoje é importante. A gente entendia antigamente mídia era spot. Você tem que dar um tiro, eu vou ter que acertar na testa do cara para o cara me ver. Na verdade, não. Eu tenho que entender qual é a jornada do cliente, para entender que entre os 5.000 impactos que ele vai ter no digital, ele vai sair de casa dele, vai ir para o colégio, ele vai do colégio para o trabalho, vai para a diversão dele. E eu tenho que saber participar dentro dessa jornada de uma maneira que não seja invasiva, de uma maneira que eu não quero interagir com você agora, eu só vi você agora. Né? Então eu acho que o Out of Home e as empresas de Out of Home, elas estão sabendo se reinventar, entendendo que existe pouca possibilidade onde você consegue realmente criar uma interação verdadeira, né? Segundo eu trouxe aqui uns exemplos, a gente já apresentou outros, né? Mas que não necessariamente, cara, é uma sujeira no teu dia, entendeu? É uma coisa bacana, é um peixe passando, falando que eu sou a melhor empresa de saneamento do mundo. Enfim, eu sou um outdoor que liga uma luz. É um outdoor, uma ideia que tem vínculo e pertinência com a grandeza, né, do conteúdo que está lá, né? A maior empresa, a empresa com a melhor qualidade de água do mundo. Sim. Você que veicular num painel, numa mídia que... Não é só propaganda. Tem um pouco de entretenimento nisso também. Quando você cria um painel 3D, que a vida não é, a vida é 2, né? Claro. Quando você cria isso dentro da jornada do cara que está passando ali na rua, voltando para o trabalho, você não está querendo gritar. Lembra do outdoor? O outdoor bom é 8 palavras. Não existe, mas lógico, continua sendo uma objetivo, mídia, né? um objetivo. Você quer ser mais objetivo. Então eu acho que não só o futuro, eu acho que vocês já estão reescrevendo, o meio está se reescrevendo melhor do que acho que muita gente. Se olhar para o digital, tem uma briga das big techs, como é que elas já estão entrando agora, o Mark Zuckerberg comprou a empresa da China lá, enfim, esses caras estão tentando, logicamente, que eles têm grandes inventários, mas é a briga dos
segundos, né, cara? Esses dias eu vi um dado que a gente é impactado por mais de 5 mil mensagens por dia. Você lembra de 2, 3 segundos no dia seguinte. Uhum. Então você tem uma poluição muito grande. O celular, ele facilitou, tá tudo na tua mão, mas hoje você briga a publicidade com um app, com um push de um app e o excesso de coisas, né? Eu acho que a Ministerial entendeu que ela é parte da jornada. Ela está na rotina das pessoas, entendeu? E ela parou de querer ser um tiro de sniper na testa do cara, apesar que às vezes ela vai poder ser também, ela tem essa capacidade de se mutar para os dois lados, entendeu? Dependendo da natureza. Então eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, é o meio que a gente mais tem prazer, a gente, né, eu digo o pessoal da criação, tem mais prazer de criar ou se desafiar, porque antigamente você fazia 2 painéis, um horizontal e um vertical, e se adaptava a tudo. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia a gente tem que entender que aquele ponto é um ponto de cascata, que aquele ponto é um ponto que é uma praça, e o básico, se eu mandar para o meu cliente, ele não vai querer, ele quer mais. Sim, sim. A gente tem história aqui de materiais que a gente leva para o cliente, que não, eu quero mais. Não, acho que dá mais. Eu consigo mostrar histórias de painéis, por exemplo, o de Marista, que é um case que a gente tem junto, de uma criação segunda é prova, 2, 3, várias, não quero mais, porque ele quer, ele está esperando ser impactado de uma maneira naquele meio. E isso é uma coisa nova. Eu sei que a Pizza Hut, há 30 anos atrás, vocês já colocaram o cheiro nisso. Mas é um meio que ele ganha pertinência na jornada do cliente. Sim. Não é por ele ser novo ou não ser novo. Sim. Ele está na jornada. Concordo com isso, esse ponto de pertinência e relevância eu acho que é fundamental. Propaganda em todo lugar, o nosso ponto de vista é sempre muito otimista, mas a gente sabe que é um incômodo da vida das pessoas, né? Ninguém é apaixonado por propaganda, assim como publicitários ou nós que estamos na indústria da criatividade, né? Então, assim, ser relevante é fundamental. Mas eu acho que a gente não pode esquecer também a questão da criatividade, né? Porque no meio de um mundo onde as pessoas elas são bombardeadas de informação, bombardeadas de publicidade, você retém muito pouco, né? Pouquíssimo mesmo. Então você ser criativo é o que faz você olhar 2 vezes. É o que faz você, pô, que legal aquilo ali, né? Que eles fizeram. Olha a forma. E quando olhando a tua indústria, né? Aquilo que vocês estão fazendo. Vocês estão sendo criativos, né, na forma de trazer painéis de uma maneira diferente ou reconstruir ambientes onde eram esquecidos, reconstruir praças. Puxa, essa criatividade faz com que ajude na relevância, né, ajude na comunicação e às vezes ajude até numa publicidade que não é tão criativa assim, mas que deveria ser, né? Legal. Recado final da TIFF. Eu gosto de pensar que o cliente é importante, né? Algumas pessoas dizem que o cliente é o rei, né? Eu acho que isso é uma verdade parcial, porque vocês trouxeram uma história de vida aqui bacana entre vocês que eu acho muito legal e nós construímos grandes empresas a partir de boas pessoas e a soma das pessoas é que tornaram a TIFF o que ela é. Qual é o recado de vocês, para o time de vocês, para a TIFF e para as pessoas que um dia podem vir a trabalhar com vocês? Desafio, né? Desafio Bom, eu gosto muito daquilo que eu faço e eu gosto muito do meu time, né? Eu gosto muito de gente. Então, eu acho que é difícil, né, formatar aqui um recado final, mas eu acho que é o recado contínuo. Né, uma empresa é feita de pessoas, né, uma empresa, uma agência de propaganda é feita de gente criativa que está ali trabalhando. Então é muito importante fazer boa comunicação, olhar os dados, é muito importante tudo isso que a gente falou aqui, mas é fundamental que a gente sabe que é feito de gente. E esse cuidado humano também acho que é uma coisa importante. E aquilo que a TIFF nós estamos aqui representando 100 pessoas, né? Aquilo que a TIFF ela é porque tem muita gente lá, tem muita gente boa lá, tem muita gente que ama aquilo que faz. Eu acho que isso é fundamental, né? No nosso olhar dentro da indústria, dentro da TIFF. Eu queria falar 2 coisas, assim. Eu acho que quando a gente pensa em eu acho que a palavra cliente é forte, né? Mas a gente tem que falar, no fundo é cliente. Sim. Mas
eu não consigo te listar nenhum case onde o cliente não foi muito amigo ou parceiro. A gente está na mesma sala, a finalidade dos dois lados é o mesmo, né? Então, assim, todos os nossos cases aí, que a gente tem bons clientes que estão há muito tempo com a gente, onde a gente consegue ter um nível de proximidade, de intimidade, de aprofundamento nos clientes, o resultado é sempre mais positivo. Sem dúvida. Seja na longevidade da relação que a gente tem, ou seja no resultado dos números. Podemos falar de vários aqui, tá? Podemos falar de amigão, podemos falar de watch. Todos os nossos clientes, quando a gente está saindo para ir num festival, quando a gente está sendo premiado como a melhor agência, todos os nossos clientes também estão entregando. Eu acho que o meio, o segmento propaganda, ele se perdeu um pouco quando ele começou a comemorar mais as vitórias dele e esqueceu que os clientes têm que ter vitórias. Então a gente vive de case. Não à toa que, desde 2019, todo ano a gente escreve no mínimo 5 cases no top de marketing, que acredito que seja um termômetro muito bacana para o nosso cliente, porque ele fala sobre começo, meio e fim. Eu tinha um briefing, eu tive uma ideia, uma solução e a gente tem um resultado. Então esse tipo de reconhecimento é um reconhecimento que nos interessa para o cliente, mas principalmente, se eu cheguei no final do ano e consegui escrever um case, nosso trabalho está no caminho bom. Então esse é um cuidado que a gente tem tido desde 2019. Eu já tinha participado antes, já ganhamos antes, mas é a hora que a gente senta com o nosso cliente para escrever junto aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente, logicamente, às vezes você escolhe junto, tem coisas que tem mais sentido ou menos. Isso aqui. E sobre as pessoas, você falou de gente, né? Cara, isso é uma profissão de quem gosta de gente. Se você não gosta de gente, não é a profissão certa. Bom, mas eu mexo com dados. Ok, mas é sobre gente. Então, assim, aí vou juntar um pouco os dados aqui. A gente tem pessoas que trabalham em casa, a gente é um modelo híbrido. Mas eu não consigo acreditar que a gente vai conseguir formar profissionais para o futuro nesse modelo, com as pessoas sentadas dentro de casa na hora que elas podem. Eu acho que essa é uma Cultura profissão, é o que mantém uma organização. E é difícil você. mas também de troca, entendeu? Eu acho que quando eu sento aqui contigo, com o Jackson, com o segundo, no almoço, a gente fala de coisas que não necessariamente estão dentro do job, porque a gente é organizado e é direcionado a matar jobs, né? A gente tem que entrar no job, você tem que trabalhar neles. Mas entre os jobs existe um monte de coisas que são importantes. Por sorte, a gente hoje é uma empresa que consegue ter um monte de pautas organizadas, outras coisas que ainda precisam ser organizadas. Mas as empresas, e isso eu te digo porque a gente teve semana retrasada com o pessoal da UMAP, o pessoal da FCB, Nova York, com a área 23, e perguntamos quais são as políticas de vocês para as pessoas jovens que estão entrando nas agências agora. E não existe nenhuma política. Então, as empresas estão formando esses profissionais da mesma maneira que formavam antigamente. Só que a diferença é que, de vez em quando, eles estão lá sentados contigo, mas a maior parte do tempo eles não estão sentados contigo. Eu não estou dizendo que a gente vai voltar para o modelo presencial, porque eu, particularmente, acho que não é necessário. E a gente ganhou a bênção de poder contratar gente no Brasil inteiro. Hoje a gente tem gente que está 3 profissionais em Maringá, 2 em Cascavel, em São Paulo, Rio de Janeiro. Isso é uma bênção. Isso é a melhor coisa do mundo. E você consegue, logicamente, organizar times mais rápido, fazer reposições mais rápido e, às vezes, até com achar pessoas em lugares onde você nem tem a expectativa de achar. Mas também a pandemia fez com que essas pessoas voltassem para casa depois de ter um período de experiência grande em São Paulo. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai começar a ver daqui a pouco. A gente tem esse cuidado no Miag, então a gente incentiva as pessoas a estar lá com a gente, a trocar com a gente, a estimular as pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que demandar e vai ter que organizar com o tempo. A gente está tentando ver como é que a gente melhora isso, mas me preocupa muito que, no todo, a gente daqui a pouco tenha mais dificuldade para achar pessoas. Por quê? Quanto mais dentro de casa você fica, menos exposição a gente você tem. Então, essa é uma profissão social. Ela é uma profissão de troca. Então,
Eu não consigo entender, mas pode ser que eu Achar não um enxergue. caminho para que as coisas enxergue. caminhem juntas, né? Pode ser que eu estou enxergando pouco, tá? Mas é uma crença, é uma coisa que eu estou vendo e não estou conseguindo enxergar um caminho de mudança. Acho que a gente evolui um monte de coisas positivas, mas incentivar esse jovem a ser curioso e principalmente, cara, a gostar de gente, porque é sobre gente, entendeu? Não é sobre painel, não é sobre ideia, não é sobre mídia, não é sobre televisão, é sobre gente. Segundo, Biazeto, obrigado pela gentileza, privilégio de verdade de estar aqui. Eu concordo com essa construção que vai ter que acontecer para que a organização, a empresa, né, tenha resultados diferentes num mundo diferente, né? A provocação que eu deixo é, se no tempo presente nós usarmos ferramentas do passado para tentar construir o futuro, nós não teremos êxito. Então, esse é o desafio para o gestor, né? E por isso eu quero presentear vocês com um livro que eu escrevi, Meu Obrigado, Pequeno cara. Grande Negócio. Obrigado, Tem cara. dicas de gestão aí que podem, e eu desejo que contribua Obrigado. com o desenvolvimento pessoal profissional de vocês e, sobretudo, com algo que eu entendi aqui nesse tempo que nós tivemos juntos, como algo que vai ser o diferencial dentro da TIF, né? No passado, a alma era o segredo do negócio. No futuro, a alma... Deixa eu corrigir. No passado, o segredo era a alma do negócio. No futuro, a alma é o segredo do negócio. E eu vejo muita alma na TIF. Então, eu agradeço novamente por vocês estarem aqui, não só como a agência mais premiada do ano, uma agência curitibana com prêmios nacionais e internacionais, mas como uma empresa com alma. Obrigado. Obrigado, gente que agradece. Obrigado, Alisson. Valeu. Obrigado por essa oportunidade e grande honra mais uma vez, né? Quero falar sobre isso, da gente ser escolhido aí para o primeiro bate-papo com você. Obrigadão.